Olá, aqui é Rafael Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. E nós vamos falar hoje sobre o fim da API Doctoralia e o que nós podemos fazer, como nós podemos buscar soluções. O que é a API Doctoralia, o que aconteceu, o que foi que mudou e o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para poder acabar com isso. Na verdade, acabar com isso não vamos acabar, né? Porque na verdade já está no fim da API mesmo para desenvolvedores. Porém, temos alguns recursos que podemos utilizar. Então, nós vamos direto ao ponto para poder já pensar em soluções e ver como é que nós vamos trabalhar essas questões. A primeira coisa é entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que mudou, né? Existe um vídeo meu aqui nesse canal, inclusive eu recomendo que você se inscreva no canal, é muito importante, e dá um like nesse vídeo, porque você vai ver que o conteúdo aqui já vai ser muito instrutivo para você. Existe um vídeo meu aqui mostrando como a gente faz um agendamento via API dentro do Doctoralia. O Doctoralia disponibiliza as credenciais da API para poder termos acesso à agenda, os horários disponíveis, as datas disponíveis, e nós buscarmos isso aí. E a partir desse momento, com essa informação na mão, o nosso cliente vai escolher e nós enviamos um agendamento diretamente pelo WhatsApp, através da API do Doctoralia. Isso aí é lindo, porque a pessoa, sem sair do WhatsApp, ele já faz o agendamento dele e tem a confirmação. Então, o Doctoralia já recebe e-mail do Doctoralia, o SMS, já recebe tudo, fica tudo bonitinho. É muito bom, facilita muito a vida dos nossos clientes, de todos os doutores, todas as clínicas, consultório, amam muito isso, né? Então, dando essa possibilidade de ampliar esse mercado, eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo mostrando como é que eu faço. E muitas pessoas hoje entram em contato comigo. Eu sempre deixo a descrição, o meu contato na descrição do vídeo, ou algum curso, ou alguma capacitação na descrição do vídeo. Nesse caso, era meu contato, e aí as pessoas entram em contato comigo, querendo saber, olha, não estou conseguindo mais, estou conseguindo pegar as credenciais da API. Então, é porque as coisas mudaram, e vamos falar justamente sobre isso aqui, ó. A Doctoralia parou de emitir novas credenciais de API. Antigamente nós solicitávamos a Planner e a Planner gerava essas credenciais. Nós solicitávamos ao médico ou os responsáveis da clínica. Com esse e-mail de responsável, ele dava o aval dizendo, olha, pode sim, pode gerar para esse desenvolvedor, ele vai fazer toda a integração para mim via API. Então, ele solicitava a Planner ia lá e gerava para a gente essas credenciais. Eu já tenho um contato com esse suporte através dessa vivência que eu tenho, né, de integrações, só que não foi eles, né? Foi uma ordem superior que acabou mudando tudo isso. Então eles pararam de emitir essas novas credenciais. E sem essas credenciais, não tem como ter acesso. É como se fosse um login e senha. A gente não tem mais acesso nem a pegar datas e nem a criar novos agendamentos, uma nova diretriz do Doctoralia, certo? Essa é a novidade que vem. Tá, mas o que é uma credencial API? Somente para te contextualizar aqui de forma rápida e objetiva, a credenciais é uma chave de acesso aos dados do médico ou da clínica. A gente solicita, ele entrega. Assim como você entra de forma humana com seu login e senha, da forma de API, ele é interno. Ele tem uma credencial. Essa credencial nós enviamos nessa API, que é justamente a API, essa integração de dados. Nós enviamos e ele gera um token. Através desse token, ele nos dá acesso aos dados do médico ou da clínica, dependendo qual o tipo de contato, qual o tipo de cadastro da pessoa dentro do Doctoralia, certo? Ok, ele não é o mesmo login e senha da plataforma, ou seja, a gente não tem o acesso da plataforma que tem o médico que faz todas as configurações. Um outro login e senha diferente para desenvolvedores de softwares ou desenvolvedores de integrações ou gestores de automações, tá bom? É isso aqui que nós não temos mais. Ele não gera mais, então você continua com o seu acesso normal, porém essa parte de desenvolvimento não existe mais. Se você é um desenvolvedor, se você é um gestor de automação, esse é o nosso problema hoje, certo? Então, aqui impacta e de que forma? Quais são os impactos que tem essa nova diretriz da matriz, né? Todos os profissionais que desejam automatizar agendamentos diretamente no Doctoralia são afetados. Por quê? A partir do momento que você fala, olha, eu já tenho a opção pelo site, eu já tenho a opção pelo call center, ou a outra opção que ele dá,
tudo bem, continua a mesma coisa. Mas se você quiser fazer o seu gerenciamento de agendamentos através de um software, através de uma automação de chatbot, você não pode mais. Então fica vetado. Então todo mundo que deseja fazer, ainda não tem e deseja fazer essa automatização de agendamentos, eles é impactados porque não vão conseguir mais. Então afeta diretamente. Os médicos que já possuem credenciais da API ainda estão funcionando, tá? Acredito que essa atitude não foi à toa. Provavelmente estavam correndo algumas solicitações indevidas, estavam gerando muito erros, isso afeta o servidor, né? Porque você entrega para muitos desenvolvedores que às vezes não sabe o que está fazendo, ou muitas vezes faz de forma inadequada, ele acaba gerando erro, essas solicitações de API dentro do código. Então, a partir desse momento, eles falam, não, eu prefiro guardar a integridade do meu servidor e cortar o acesso a desenvolvedores que não sabem, e a gente não tem certeza do que eles estão fazendo ou não. Existem outras formas? Existem, formas mais demoradas, fazer capacitações, fazer avaliações antes de aceitar desenvolvedores. Mas a atitude que é mais emergencial foi essa, né? Não vamos mais gerar novas credenciais para atendimento API. Tá bom. A partir desse momento que nós sabemos isso, então a gente começa a pensar em possibilidades. Nós estamos aqui para poder entregar possibilidades, facilidades e soluções para os nossos clientes. Quais são as soluções? Uma solução inteligente é usar plataformas homologadas, tá? A chave é usar sistemas com integração oficial com o Doctoralia. O que são isso? Existem plataformas de gestão de clínicas. Existem inúmeras, né? Uma aqui que eu utilizo e recomendo muito é a Figo, que é da própria Doctoralia. Então, o que elas fazem? Dentro delas, já tem sincronização de agenda com Doctoralia. E se elas têm a opção de integração via API, nós podemos fazer um chatbot ou um desenvolvimento ou um software que integre o agendamento através dessa plataforma e depois dessa plataforma nós vamos encaminhar, sincronizar automaticamente, que ele já vai ter o sincronismo com o Doctoralia, automaticamente a agenda e vai fluir de forma natural. Então, essa é uma solução de utilizar alguém que tem uma integração oficial, né? O que eu falei? Você entrega o seu chatbot com esta plataforma e ela sincroniza a agenda com o Doctoralia. Desenhando o processo, como é que nós podemos ver? Como é que era o processo antes? O processo antes era o seguinte: nós tínhamos uma automação com ou sem IA. Pode ser com IA, onde a pessoa vai interagir como se fosse um humano. Você integra lá, por exemplo, com o ChatGPT, ele coloca os dados da sua empresa, todos os dados, coloca os dados de agendamento, o que precisa, e dentro da IA, a pessoa vai interagir como se estivesse interagindo com um humano. Ele vai responder em texto, o IA vai interpretar e responder em texto, como se fosse um atendente mesmo. A diferença é que ele trabalha respondendo assim 24 horas por dia e 7 dias por semana, com valor fixo, né? Sem horas extras, sem nada disso. Então a IA é muito legal. Ah, não quero usar IA, eu quero usar opções de botões. A pessoa clica nos botões, qual é o médico, qual é a especialidade, ele clica no botão, ele clica em todos os botões, ele vai encaminhando. Ou escolha um para tal coisa, escolha dois, tudo bem. É uma opção sem IA e também um chatbot eficaz, que também vai atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem problema nenhum. Você tem automação com ou sem IA, e nós integrávamos com a API da Doctoralia. Então ele faz essa integração. A gente tinha uma plataforma no meio que é o Make, e o Make é um integrador de plataformas. Ele facilita os processos. Mas aqui uma visão mais geral é que ele integrava diretamente a automação com a API do Doctoralia. Isso já não é mais possível, tá? Isso aqui já não fazemos mais, porque não para novos, né? Para novos médicos, novas clínicas que desejam fazer. Qual a solução agora? Nós temos integração com ou sem IA, da mesma forma, porém no meio do processo nós temos o sistema de gestão da clínica. Nesse sistema de gestão tem um agendamento. Nesse agendamento nós podemos integrar via API com automação e esse sistema de gestão ele sincroniza automaticamente, ele já tem uma ferramenta lá dentro que já sincroniza através de opções que ele mesmo entra e faz a conexão com o Doctoralia. E aí ele faz a agenda. Então essa aqui é a solução recomendada nesse novo desenho do processo. Então entrou mais um fator no meio. Geralmente as clínicas já têm um sistema de gestão. Se não,
a gente pode implementar um sistema de gestão que é não somente para agendamento, mas para prontuário, para a parte financeira. Ele controla tudo o que tem na clínica, né? Então, o sistema de gestão aqui que recomendamos e trabalhamos, inclusive já está a sincronização nativa, é a gestão com a Figo. O que é a Figo? A Figo é um sistema de gestão do próprio grupo Doctoralia. É da própria empresa. Na verdade, não era. Ele adquiriu, né? Ele adquiriu essa plataforma, a Figo. Então, ele está tudo dentro da mesma empresa, tudo no mesmo grupo. Então, ele tem a opção de sincronizar a agenda com a Doctoralia. E ele tem a API aberta. No momento que ele tem a API aberta, eu posso ir lá, buscar as datas disponíveis, posso ir de novo, buscar os horários disponíveis e fazer o agendamento e marcou. No momento que eu marcou, ele sincroniza com o Doctoralia e temos tudo atualizado na Figo, no WhatsApp, no Doctoralia. Tá tudo certinho, tá certo? Então, essa solução. O sistema de gestão do grupo Doctoralia, totalmente confiável, ele integra agenda, prontuários, convênios e tudo mais que ele tiver, na verdade, né? Ele sincroniza nativamente com o Doctoralia. Então, assim, a gente não vai ter esse problema de ficar, e agora, como é que a gente vai fazer com o Doctoralia que a gente não tem a API dele direto? A gente vai integrar via Figo, que é uma plataforma que é do próprio grupo e tem sincronização nativa com o Doctoralia. Entendeu? A estratégia que nós utilizamos agora tem um sistema intermediário que ele vai servir também para poder controlar e gerir toda a clínica, certo? Outras plataformas que também tem sincronização com o Doctoralia, né? Tem o Formedic, tem o Mednova, tem o Medicina Direta, né? Somente para as contas prêmios. Por que eu não dou ênfase para ela, mas dou ênfase do Doctoralia? Uma porque está dentro do mesmo grupo, uma porque o custo-benefício dela é muito bom, e a outra é que nós já trabalhamos com a integração dela e a API dela, nós já temos esse modelo pronto, a gente já tem validado, a gente já trabalha com clientes que trabalham com isso. Nós já temos essa validação. Tá? Essa aqui eu não trabalhei ainda, mas já pesquisei. Quando eu estava pesquisando no mercado sobre uma solução, o caminho que eu fosse para seguir, eu encontrei essas daqui também. Eles também integram. A gente não tem essa expertise, mas a gente estudando a API, a gente faz acontecer também, sem nenhum problema. E caso você tenha conheça alguma outra plataforma que também integre, seja partícipe também desse vídeo e você coloca nos comentários aqui alguma outra plataforma que também faça essa integração. Pode até fazer uma atualização disso ou gerar um documento de plataformas que integram com o Doctoralia e que possam fazer parte dessa solução que nós criamos, né, que nós implementamos. Certo? Moral da história. Qual é a moral da história? Não seja apenas um gestor de automações, seja um resolvedor de problemas, um solucionador de problemas. Por quê? Porque você vai encontrar muitos problemas nas automações, em desenvolvimentos, em tudo isso. No momento que você coloca na sua cabeça, olha, eu não estou aqui somente para poder fazer automações, fazer uns fluxos e ganhar um dinheiro. O seu objetivo não é esse. Você está empreendendo, na verdade, quando você vê um obstáculo como esse, caramba, a empresa, que é imensa, a sede dela proibiu a geração de novas credenciais. O meu negócio é trabalhar com clínicas, fazer gestão para clínicas, facilitar o processo das clínicas, inclusive os agendamentos. Agendamentos e lembretes. Caramba, a quantidade de pessoas que a gente consegue trazer de volta, ou ter presença nas consultas através de lembretes, através de confirmações, é incomparável. Então, na verdade, é comparável sim, nós temos relatórios, você precisa apresentar esses relatórios para os seus clientes. Mas se você somente desistir e dizer, caramba, eu tenho que mudar de área, porque aquilo que me dá dinheiro está dando mais, você vai acabar naufragando em várias áreas da sua vida. Porque no momento que você coloca, não, eu sou um resolvedor de problemas. Está tendo um problema aqui, se o Doctoralia parou de fazer isso, como é que eu posso solucionar isso? Vai vir várias ideias na cabeça, mas vai vir aquela, ó, caramba, se a clínica tem um sistema de gestão e ele se sincroniza com o Doctoralia, está tudo resolvido. Isso é só um exemplo. Você vai encontrar vários obstáculos na sua mente, e vários obstáculos externos também, e você vai ter que aprender a dizer, não, a minha função como empreendedor é resolver problemas, e resolver problemas dos meus clientes, tá certo? Então, a moral da história é essa. Você quer saber mais sobre isso, mais detalhes técnicos, mais sobre isso, como eu falei, sempre aqui na descrição do vídeo tem meus contatos.
Aqui vai estar meu contato e vai ter um convite também para a comunidade MakeBot. A comunidade MakeBot é uma comunidade onde falamos de automação, onde falamos de integrações, falamos de make, falamos de pensar fora da caixa para você entregar o melhor para o seu cliente. Nós vamos ali crescendo juntos nessa comunidade, tá certo? Está sempre sendo atualizada, vamos estar criando sempre módulos novos. Então, a página de apresentação dele também está aqui o link na descrição desse vídeo, ok? Vai ter meu contato também para a gente conversar mais sobre isso aqui, se for o seu caso. E provavelmente você pode já ter visto esse vídeo do Dr. Ária sobre integração e agora você está vendo esse, é porque as coisas mudaram mesmo. Até deixei aquele lá no ar, tá certo? Dá um like nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que te ajudou muito. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.